praticar lutas torna as pessoas mais violentas ou é exatamente o contrário e a pessoa fica mais disciplinada e menos impulsiva? O que será que as artes marciais podem trazer de positivo para a saúde e para a vida das pessoas? Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para esse assunto sobre artes marciais, eu tenho o prazer de receber o mestre Roberto Balduzzi, que é faixa preta em karatê e outros tipos de luta. Balduzzi, obrigado por ter aceitado esse convite. Prazer, Márcio. E aí, qual o benefício que essas práticas de luta têm para a nossa saúde? Para a saúde é o benefício do exercício. Então, todos os benefícios que o exercício traz, a arte marcial vai trazer, seja ela qual for. Algumas vão privilegiar mais o aeróbio, algumas vão privilegiar um pouco mais a força, mas para a saúde física, né, biológica, todos os benefícios do exercício vão retornar com as artes marciais. E aí, ok, você comentou, existem diversos tipos de lutas, e aí a luta, muito provavelmente, ela está relacionada na cabeça ali da pessoa mais leiga, aquela coisa mais violenta, aquela coisa que a gente vê de performance, né? Mas hoje a gente encontra não só em academias especializadas de karatê, de jiu-jitsu, enfim, de boxe, de outras artes marciais, mas em academias de exercício, de atividade física, a aula de luta, a aula dessas artes marciais. Ela está sendo incorporada para a pessoa comum. Sim. E aí você falou desses benefícios cardiovasculares, benefícios de força, de mobilidade. Como que essas aulas são planejadas ali nessas academias para pegar pessoas que não têm nenhuma base de luta? Então, existem dois tipos desse tipo de aula, né? Uma feita por alguém que está usando o movimento da luta, que é um movimento que condiciona bem, sem uma responsabilidade com a luta em si. Então, vamos dizer, eu uso o movimento do soco, eu uso o movimento do chute para o exercício. E um outro movimento nesse sentido é do professor de luta, que expande a arte marcial para trazer todos os públicos. Então, o idoso pode ir lá sem nenhum objetivo de competição, sem nenhum objetivo de bater em ninguém, até aprende a se defender um pouco melhor e tal, mas ele traz para o caminho da luta a pessoa, o leigo, né? Então, você amplia esse universo. Você pega a criança de 6 anos e trabalha a cambalhota dela no judô, no jiu-jitsu, trabalha a lateralidade dela no karatê, no taekwondo, e você vem trazendo ela para a luta. Ou o contrário, a pessoa já mais de idade e que tem os benefícios desse movimento. São duas coisas um pouco distintas. Entendi. Então, você tem, numa academia, por exemplo, uma aula de luta, onde você não vai sair de faixa branca, amarela, enfim, evoluindo. Você está usando uma série de movimentos da luta para se condicionar. Isso. Então, por exemplo, o cara vai fazer uma aula de boxe, mas ele está lá, pula corda, dá chute, enfim, faz abdominal, faz alguns exercícios. Eventualmente nunca luta realmente. E nunca luta, Isso. mas usando uma série de movimentos e exercícios ali dessas lutas, e isso vai fazer com que ele melhore seu condicionamento físico, sua saúde, enfim. E você tem uma outra vertente que, independente da sua idade e de você querer competir ou não, você vai evoluindo dentro dessa arte marcial. Então, pode ser uma criança de 6 anos, eu que já sou mais velhinho, eu entro lá, vamos supor, no karatê, e vou começar a ir evoluindo dentro dessa arte marcial, o que também vai me trazer esses benefícios do condicionamento físico. Sem dúvida. E tem aí, quando a gente vai para o caminho da arte marcial, né, realmente para as faixas, a evolução de faixas e tal, você tem a motivação, você tem a relação com as pessoas, você tem o primeiro benefício enorme, que é a confiança, que é o que daí vai evitar essa violência, que foi a sua pergunta inicial, né? Então, a confiança é a primeira coisa que te traz tranquilidade para que você, em uma situação de caos, saiba administrar a coisa, não haja por instinto, não haja com violência, mas e se agir com uma violência canalizada na direção certa, necessária. Né? Então, e esse sistema de faixas, ele motiva as pessoas, que talvez a briga mais difícil é manter a rotina de treino, né? Então, quando você oferece um objetivo próximo e possível da faixa amarela, da faixa laranja, da faixa verde, não é só para criança. Eu tenho mais de 50 anos de idade já, tenho uma vida na luta muito grande e estou louco para pegar a faixa coral, que é na faixa preta, 6º, 7º, dependendo da luta, né, grau. Você tem a faixa coral, vermelha e branca.
É uma diversão, é um prazer, Aquilo te motiva. E, claro, em qualquer idade. Não é só para criança que funciona. O Jigoro Kano, quando faz isso no Japão, apresentado por um sensei japonês que estava na França, ele pega esse sistema de faixas e leva para o Japão e põe lá na Budokan, na Kodokan, e espalha isso para o mundo. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele tem um motivo. Essa história, a faixa serve para segurar o kimono fechado, não é verdade. Ela é um reconhecimento, ela é uma motivação, ela ajuda a gente a diferenciar as pessoas dentro do treino e saber para quem a gente pode oferecer qual tipo de desafio. Então, tem todo um sistema que traz motivação, disciplina, vontade de superação pessoal. É muito legal. E você tocou num ponto interessante, que é a parte da sociabilização, né? Então, quando você vai fazer uma aula de luta, seja ela numa academia tradicional ou numa academia de luta, você começa a ter essa interação. No mundo hoje que está cada vez mais digital, no mundo hoje onde você tem menos relações pessoais, né? A pessoa não quer mais ligar para o outro, é só por mensagem. Você tem também na luta essa questão da sociabilização. Como que funciona isso, até da cooperação? Porque mesmo que tenha competição, acho que tem uma cooperação, não tem? Absolutamente sim. A competição ela é só um desdobramento da luta, né? A parte esportiva, que é legal, tem gente que adora, tem gente que não participa. Ela é um desdobramento só. Esse relacionamento pessoal, primeira coisa que você entende logo que você chega é que tem gente melhor do que você, gente igual a você e gente menos treinada do que você. E você aprende a respeitar esses 3 níveis da mesma maneira. Você vai respeitar o sensei, vai respeitar quem é mais graduado que você, quem teoricamente te bate, né? Quem é igual a você e para quem está começando, está antes de você, você aprende a ajudar e a ensinar. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que você falou. A vontade de chegar num lugar e ser bem recebido, ser bem acolhido, treinar junto, marcar treino fora. E eu não entendi muito bem isso. Vamos treinar aquele movimento, vamos para a apresentação que tem, para o campeonato que tem, ou porque a gente quer melhorar aquilo. E isso é muito legal também. E assim, uma parte que eu acho bem importante, pode ser até um pouco polêmica, é assim, o esporte que domina o mundo hoje é o futebol. Né? É o maior número de praticantes, etc. O futebol, infelizmente, ele tem um problema sério, que é a mentira imbuída na prática do esporte. Então, o jogador ele simula a falta, ele diz que o lateral foi dele e não do outro time. Faz gol de mão e fala que foi de cabeça. A arbitragem, às vezes, apoia um time que dá sport betting. É um problema o futebol. E o maior problema está na torcida e quem narra o jogo. Quem narra o jogo estimula isso pela omissão. Né? Nunca vai falar que o pênalti contra o Flamengo, né? Ele perde a audiência. Calma, flamenguista. Não é. O Flamengo eu digo porque é a maior torcida do Brasil. Podia ser contra o Palmeiras, que é o meu time, não é questão, não é essa. E o torcedor no futebol, ele quer ganhar. Se caiu na área dele, vai ser pênalti sim, ele vai gritar, mesmo ele tendo visto que não foi. Isso na arte marcial não acontece. A vitória sem motivo não é vitória. Então, você ganhar de alguém sem ter tido esforço, ter tido um caminho para chegar lá... Tem toda uma meritocracia. Você não acredita naquilo, aquilo não tem valor. Aí você fala assim, uma medalhinha não vale nada. Vale muito quando você sabe o que você fez para chegar lá. Se ela for de prata, se ela for de bronze, se ela for de 5º lugar. Se você sabe o que você fez para chegar lá, isso é muito válido. Então, eu acho que nesse lado... A arte marcial ela tem alguma coisa que outros esportes também têm, hein? Não é só arte marcial. Você tem outros esportes que isso... E mesmo o futebol, a gente tem bons exemplos dentro do futebol, né? O Cristiano Raros, mas bons exemplos. Raros, mas bons exemplos. Porque é uma questão cultural mesmo. Mas é o que você falou. É um esporte, claro, que ele domina o mundo, inevitavelmente. E maravilhoso, um esporte sensacional, muito legal. Você sempre foi bom jogador. Mas tem essa questão, né? Quando é a seu favor... Você dá risada, o importante é ganhar, sacaneia o outro, mas tem esse ponto que a luta e outros esportes valorizam. Agora, eu quero saber, nas ruas, o que o pessoal acha? Quem é bom de briga, quer resolver tudo no braço? Mito ou verdade? É mito ou verdade? Boa pergunta, Tala. O que será que a galera na rua acha disso? O pessoal fica bom de briga, já quer cair na mão? Bora lá descobrir. Eu sou capoeira, porém, às vezes dou uma treinada no Muay Thai. Eu acho que isso te deixa mais calmo, porque os problemas da violência você
estiver usando o seu treinamento para isso, você resolve no tatame. Eu acho que depende muito da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa mais tranquila no dia a dia, ou se a pessoa tem uma vida mais agitada, mais estressada, eu acho que pode ajudar a ser mais estressado, sim. Em tese, não. Porque é um esporte e tal, mas eu acredito que é um esporte normalmente violento, né? E acaba permitindo que isso aconteça. À medida que você se fortalece fisicamente e também mentalmente, fica mais predisposto a enfrentar desafios. Acredito que não. Eles ficam mais seguros e mais protegidos, né? Eles conseguem se defender e defender as outras pessoas também. Então, é bem ideal para a sociedade. Não, porque eu pratico há anos e eu acho que isso todas as mulheres deveriam fazer já de criança para se defender. Porque artes marciais não fala sobre o seu caráter da pessoa, né? E sim você vai ter uma reação consciente de como você vai reagir a qualquer movimento que venha te agredir. De jeito nenhum. Eu não pratico, mas tenho vontade de praticar para me defender de algumas pessoas que eu encontro pela rua. E olha que eu ando aqui em São Paulo, hein, para essas ruas todas. E infelizmente eles acabam deixando a gente com medo. E eu tenho muito medo. Atala, conta aí, o que Roberto Balduzzi, professor e faixa preta em Karatê, tem a dizer sobre isso? Eu acredito que isso é mito, mas eu vou deixar para o meu mestre aqui. Pessoa que é mais treinada, que luta, ela tende a ser mais violenta e resolver tudo no braço? Ou, pelo contrário, você comentou antes que até canaliza essas situações e tal? Quanto mais treinado o indivíduo é, mais confiante ele é. E ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. Isso dá uma calma e uma tranquilidade muito maior. Então, em situação de estresse, ele vai estar tranquilo para resolver a situação. Normalmente, uma impostação de voz, uma atitude confiante já evita uma série de problemas. Então, alguém te aborda e você responde com firmeza e sem agressividade, mas com firmeza. Então, você resolve uma série de situações só pela sua postura. Agora, existem momentos em que é inevitável que a agressão venha até você. E aí você é obrigado a se defender, né? Então, você está... você tem ferramentas para resolver uma situação e você vai usar só no momento certo. Não dá para resolver tudo no martelo. Tem hora que é na chave de fenda, tem hora que é no alicate. E essa pessoa que faz a luta tem esse controle. Exatamente, ela sabe fazer essa diferenciação. Claro, a gente tem exceções, a gente tem momentos, né? Exatamente. Mas o indivíduo, quanto mais preparado ele está, quanto mais técnica ele tem, mais dessa maneira ele vai agir. Eu lembrei de uma história bem antiga, bem antiga. Eu estava num carro atrás e tinha um amigo meu, não sei se vai lembrar desse meu amigo, e ele estava no carro da frente, e aí, enfim, alguém buzinou, ficou nervoso e queria brigar com ele de qualquer jeito, encostou. Aí esse meu amigo, ele desce do carro para conversar com o cara, só que ele estava de kimono. Aí o cara, bom, não é bem assim, veja bem, vamos deixar para lá. Lembra dessa história? Absolutamente sim. E isso aí foi o contrário, né? Foi Mas você vê só a postura ali. Exato. A farda, né? Então, a farda, no caso. Kimono, faixa e tal. Isso acalmou o outro lado, né? Que falou assim, olha, eu tô achando que eu tô nervoso, que eu vou resolver isso no tapa, mas espera aí. Talvez o tapa me resolve, não o contrário. Né? Talvez. E aí a gente falou muito desse benefício. Claro, a atividade física traz esse benefício para o nosso corpo. E hoje nunca se falou tanto em saúde emocional. Qual o peso da luta em relação à nossa saúde emocional, já que as grandes queixas iniciais são depressão, ansiedade e burnout. E eu digo em relação ao burnout, porque quando você está fazendo uma atividade física, várias delas, e a luta é uma dessas, você não tem como estar no celular. Você não tem como estar com a cabeça em outro lugar. Se eu não estiver presente ali, eu vou tomar uma orelha. Enfim, como que tem essa relação luta-saúde da mente? Eu fico muito contente que vira e mexe eu recebo ex-aluno, por exemplo, que está voltando porque terminou um relacionamento, porque, de repente, saiu do emprego. Então, você vê que no momento de aflição, exatamente de desestabilização emocional, ele procura aquilo que ele já conhece, que ele sabe que vai dar uma firmeza para ele. Conforto. Um conforto. Ele
ele sabe que aquela disciplina, aquele treino constante, aquele esforço dele, que aquilo vai construir uma verdade. Aquele grupo. E estabiliza. E é um processo que ele sabe que não é imediato, não é rápido, mas que também que vem logo, que preenche logo, e um preenchimento verdadeiro. Diferente do preenchimento superficial que a gente vive hoje de aparência, de postar uma foto feliz, ou né? Ele traz uma coisa que é a verdade da situação. Isso traz uma estabilidade muito grande. Então, tem muita gente, assim, hoje as pessoas gostam das coisas muito rápidas, né? Sim. E aí o remédio para dormir, o remédio para acordar, o remédio para ter fome, o remédio para ficar triste, o remédio para ficar feliz. Remédio para ficar mais forte, remédio para ficar mais magro. E para ficar mais magro, exatamente. E o caminho não deveria ser esse se você quer que ele seja duradouro, permanente, que isso traga para você realmente uma verdade. Não é à toa que todas as artes marciais japonesas têm o do no final, o judo, karate-do, kendo, aikido. Esse do é caminho. Caminho significa comecei hoje e não termino. E vou indo. Na verdade, não só um caminho em linha reta, mas um caminho que vai abrindo suas possibilidades, né? Então, você vai aprender uma técnica hoje, amanhã você vai aprender essa técnica e quando utilizar ela, depois como melhorar a velocidade dela e combinar ela com outras técnicas, e depois. Então, é um caminho que toma essa direção. E isso preenche você. Isso te ajuda muito. E antigamente você tinha uma proporção, eu acredito, de mais homens buscando as artes marciais, né? Seja nas academias tradicionais ou nas de luta. E hoje eu percebo que são mais mulheres, principalmente, não sei em academias de luta, que eu não frequento, mas quando eu entro numa academia normal e vejo uma aula de luta, eu vejo 80% no mínimo de mulheres. Por que tem essa busca aí da mulher só pelo condicionamento físico ou tem a ver também com esses outros aspectos da luta que você falou? O que eu vejo é, assim, ainda são mais homens praticando artes marciais do que mulheres, mas o número de mulheres cresceu muito realmente e tem a ver com essa vontade da mulher de se colocar na sociedade de uma outra maneira, de ser respeitada de uma outra maneira também, né? De fazer aquilo que os meninos fazem e tal, que é muito legal. Tem a parte física que ajuda muito, que é muito boa. E tem também o fato das lutas terem tirado o caráter simplesmente de combate. Então, não é o tempo inteiro um batendo no outro. Não é mais sobre isso. Você aprende a técnica, a gente treina junto, eu te ensino a melhorar essa técnica. Então, eu permito que você faça a técnica em mim, que você aplique ela. E acho que isso também traz mais esse público feminino que não quer estar sempre com o olho... Aliás, ninguém quer, com a boca estourada, com o olho... A não ser que você seja um atleta de competição de altíssimo nível, de MMA e tal, e aí você tem que estar sujeito a isso. Mesmo essa turma faz hoje o que se chama de sparring light, que traz muito benefício para a luta de MMA, por exemplo. O que é o sparring light? É eu fazer com você como se você fosse uma criança, você faz comigo como se eu fosse uma criança, a gente troca em velocidade, a gente troca em intensidade, mas a gente não troca em contundência, em estrago, né? Muito bem. Bom, João, quero saber por aí se está dando para desestressar com um pouquinho de luta. Eu acho que desestressa bastante, apesar de eu não ser nenhuma expert em luta, mas eu já tive as minhas experiências de ir lá socar aquele saco, ou então ficar socando bob, e realmente é muito legal, é muito bacana, dá uma desestressada, dá uma felicidade. Mas também, por outro lado, se você não tem nenhum preparo físico e vai para uma aula de boxe, quando você dá um soco naquele saco que ele nem se mexe, pode ser até um pouco frustrante. Então, o que é bom? Já que você quer fazer luta, tem que fortalecer os membros superiores, tem que ficar com o braço forte, para dar uns socos de verdade, botar toda a raiva para fora. Então, hoje eu vou propor que você faça um teste para saber como é que anda a força do seu membro superior e aí então você começar a trabalhar esses músculos para poder ir para uma aula de boxe e aí performar, enfiar o cacete no saco, no bob, no boneco, em quem quer que seja, desde que não seja uma outra pessoa. E o teste não poderia ser outro que não uma flexão de braço, que envolve toda a cadeia muscular do membro superior, e a flexão pode ser feita com o joelho ou sem o joelho, isso vai impactar no resultado. Então, a ideia é durante 1 minuto você ver
quantas flexões de braço você consegue. Eu vou tentar fazer sem colocar o joelho no chão, mas você pode fazer colocando o seu joelho também, ok? Então vamos lá, pegar aquele bom e velho cronômetro e marcar 1 minuto. Vou colocar aqui no chão e vou marcar 1 minuto e vamos ver quantas vezes eu consigo. Dei o start. Consegui fazer 25 repetições. Vamos agora aos resultados. Mulheres de 20 a 40 anos, 24 repetições ou mais, excelente. De 12 a 24 repetições, tá na média. Abaixo de 12, tá abaixo da média. Seus bracinhos estão fraquinhos, tá na hora de você fortalecer. Homens de 20 a 40 anos, 36 ou mais, excelente. De 16 a 36 tá na média, abaixo de 16 tá fraquinho. Tá na hora de pegar um peso, tá na hora de pegar uma barra de verdade e fortalecer o membro superior. E as mulheres e homens acima de 40 anos é só diminuir 15%. Então seria, no caso, 24 menos 15% para as mulheres, para ser excelente, e 36 menos 15% para os homens. Eu estou excelente porque eu já passei dos 40, um pouquinho, e eu consegui fazer 25 em 1 minuto. Então tá muito bem, viu, Márcio? Com você agora. Jô, entendi o que você falou, mas uma boa aula seria com o mestre Balduzzi, eu tenho a certeza. Uma vez falaram assim, Márcio, tem uma pauta para você falar sobre desestressar. E a gente vai fazer você escalar uma montanha. Eu falei, pô, eu nunca escalei, eu vou ficar mais estressado. Não, isso é ótimo. Eu falei, não pode ser ótimo. Aí eu peguei e fui. E isso durou 2 horas. Chegou lá em cima, eu falei, a melhor coisa para desestressar. Sério, cara, porque você fica tão preocupado em achar um espaço na rocha e o amigo te ajudar e você não quer cair, por mais que tenha as coisas de segurança, que você realmente, aquilo que estava te afligindo, aqueles pensamentos que te deixam mais estressados, eles acabam indo embora. Na luta, isso também acontece? Acontece, eu diria que o esporte faz isso, né? Quando você vai correr, você começa pensando em tudo aquilo que está te incomodando e depois com o tempo isso vai passando e elimina. O exemplo que você deu ele é um pouco mais radical, exatamente pelo que você falou, é impossibilidade de pensar em outro problema que não seja aquele momentâneo, né? Então, eu acho que esse é o verdadeiro sentido do carpe diem, do coli latimo, né? Que é pega um instante. Você está presente 100% naquilo que você está fazendo. E é aquilo que você falou. Na luta, se você distrair um pouquinho, vai tomar, né? Perdeu. Mesmo no treino, né? Se você desconcentrar, você erra até a sequência de movimentos. O kata, o kati no Kung Fu, o punse no Taekwondo. E aí, então você tem que estar concentrado ali. Você vive o momento presente. É como um cachorro. Está sempre feliz por quê? Porque ele está aqui e agora. Ele não está pensando no que faltou ontem e se vai ter a comida amanhã, né? Então, isso é extremamente relaxante. Viver o momento. Mesmo que seja um momento tenso. Mesmo que seja um momento de tensão, você está tão concentrado ali na sua ação que aquilo é gratificante para você, faz bem. Agora, bom, a nossa população tem envelhecido bastante, né? Então, em poucos anos, a população acima de 65 anos é maior do que a população acima de 18. É uma boa prática para quem, por exemplo, quer se manter com um equilíbrio, com uma certa agilidade e com autonomia na terceira idade? Então, essa é uma pergunta muito legal de responder pelo seguinte, porque a gente fica falando muito sobre a dificuldade que as pessoas têm em começar a fazer exercício, né? E daí a gente tem o outro lado. As pessoas que fizeram exercício a vida inteira, que chegam nessa idade e não sabem diminuir um pouco o ritmo. Não sabe? Eu, por exemplo, né, passei dos 50, você não tem mais 30 anos, não dá para fazer 3 treinos por dia de 1h30. Você quebra. Você fala, mas eu tô bem, eu vou continuar. E vai quebrar. Amanhã você não treina direito, ou depois de amanhã você não treina direito. Você até consegue, mas depois quebra. Você consegue, mas você quebra. Então, você tem que ter a inteligência de aprender que nessa faixa etária, você tem que treinar sim, tem que ser constante sim,
mas no seu ritmo, na sua velocidade, no seu padrão. E as aulas de artes marciais, muitas vezes, elas são mistas. É difícil fazer uma turma só para 65 anos mais, etc. Então, você tem que instruir cada um a fazer no seu ritmo. O mesmo movimento, o mesmo exercício, mas você vai fazer um sim e um não. Uma contagem você faz, uma contagem você não faz. Você faz todos e faz todos em intensidade. Então, sim, para quem é mais velho, a luta, a maioria delas, tem possibilidades de que você faça, que melhore sua saúde, sim, que melhore sua mobilidade, sim. Eu tenho 2 alunos próximos aos 70, 75 anos, 70 abaixo, que trazem para mim os exames médicos, a melhora deles a cada 6 meses. Eu peço para eles fazerem isso. Tipo, é uma coisa que a gente faz de alegre. E você vê o retorno disso, né? Densidade óssea, sim, melhoria da circulação e etc. Eu te perguntei isso porque quando eu estive ali, por exemplo, na Coreia do Sul, né? O que eu reparei? Até em praças, as pessoas fazendo esse tipo de prática esportiva, né? De luta. E quando a gente pensa no envelhecimento, o que a gente vai perdendo? A gente perde equilíbrio, a gente perde força, então o passo da pessoa começa a ficar curtinho, quase arrastando o pé. E quando a gente fala de uma atividade que pode trazer tantos benefícios, como você comentou, da luta, ela traz esse equilíbrio. Ela traz um pouco mais de velocidade, de reflexo. E isso, para quem está envelhecendo, é fundamental para evitar queda, para ter uma nova aprendizagem, para ter um grupo de amigos. Então, me pareceu, vendo você falar assim, que as lutas, elas são muito indicadas para quem já passou ali dos 60 e é um ambiente onde ele vai ser muito bem recebido. Né? Exatamente. E assim, eu gosto muito de falar do judô, do jiu-jitsu, do karatê, que são as artes que eu conheço mais, mas, por exemplo, a capoeira. Você pensa num idoso praticando capoeira, parece complicado para a gente. A capoeira também propõe, por exemplo, a capoeira, né? Também propõe um estilo, tem o Angola e o regional, um estilo que é mais lento, que é mais que é mais baixo um pouco, que é mais tudo mais em lentidão e que permite também que alguém com maior idade faça e faça bem. Né? Então, as soluções são encontradas no judô. Eu cansei de ver senhores que entram no tatame e seguram o seu kimono de uma maneira que você fala, opa, aí tem história de judô, né? Então, sim, absolutamente sim. Você falou do judô, me veio a questão, a primeira coisa que eu aprendi no judô, lá pequenininho, queda. Né? E saber cair, isso pode prevenir uma série de problemas, né? Quando a gente vai ficando mais velho. Quando a gente é criança, o que a gente mais faz é cair, né? Só que daí você é macio, você tem articulação, né? E você aprendendo a rolar de pequeno, a vida inteira, o judoca cai de cima do cavalo e ele cai girando e não se machuca. Cai da moto, cai girando e não se machuca. Então, isso é ótimo. E na terceira idade, com o pessoal mais velho, que você citou bem, queda é algo perigosíssimo, né? Uma queda pode determinar a sua vida ou sua morte. Exatamente. E um judoca, um lutador de jiu-jitsu, principalmente, um karateca, mas principalmente as lutas de agarre, que treinaram queda, que sabem cair, ou que aprenderam a cair mesmo mais tarde, vão cair de maneira mais protegida, vão cair em cima da musculatura, vão cair sem apoiar e colocar em risco o pulso, exatamente. Então, isso faz muita diferença. Faz muita diferença para um pote que está caindo, você defender, faz muita diferença para você numa queda sua, faz muita diferença para um pequeno tropeção você se reorganizar, se equilibrar e seguir, né? Então, é fantástico. Bom, Bal, quero agradecer muito sua presença, assim, é sempre muito bacana conversar com você, enriquecedor, e tenho certeza que as pessoas que acompanharam também agora estão curiosas e estão com vontade de começar ali alguma atividade que envolva a luta. Fico muito contente se eu incentivei o pessoal a começar, mas, na verdade, fazendo 1, 2, 3 treinos, a pessoa mesmo vai se empolgar e vai seguir firme. É só achar um lugar gostoso. Muito bom. Bom, Viva Bem hoje deu uma aula de luta, na verdade, o Roberto Balduzzi. Eu tenho certeza que você gostou desse programa, que você já tem vontade de começar alguma aula e conhece alguém que também possa se interessar por esse tema. Então, você já sabe, o programa está disponível no YouTube da Jovem Pan News e também no Spotify, para você ver, rever e ouvir e, claro, sempre compartilhar. Semana que vem, você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui. Até lá! Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.